enfim. Então, de maneira geral, opioides, principalmente na dor aguda de forte intensidade, né? E a gente sabe que a gente tem aquele medo de opioide, a gente precisa equilibrar isso, né? Uma segurança com um alívio do paciente. Tem as justificativas por que a gente tem tanto medo de opioide, a gente vai ver o decorrer da aula. Então, eu sou especialista em dor, sou anestesista também, tá bom? Hoje eu trabalho em Cascavel, num grupo aí que tem uma acreditação que é Menton, a gente trabalha com todos os protocolos de segurança, tá? Tanto em relação à anestesia quanto à parte de dor, grupo CAOP, e também faço atendimentos clínicos e intervencionista na área centro médico, um centro cirúrgico que a gente tem também voltado para dor, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse aí vou falar o nome de algumas drogas, tá? Mas eu não sou patrocinado aí. De vez em quando seria até bom patrocínio, mas não tenho. O objetivo dessa aula é principalmente o medo do opioide, porque quem acaba perdendo muito com isso vai ser o paciente, né? A dor forte, ela tem várias consequências que a gente vai ver no decorrer da aula, e esse medo, principalmente da parte médica, de prescrever o opioide ali numa dor intensa pós-operatória, ou um politrauma, enfim, o paciente acaba perdendo muito, tá? Dor, então, é uma experiência aí sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial, tá? Uma definição de dor aí da IASP. Então, no mundo real a gente tem geralmente um paciente politraumatizado, chorando de dor no PS, recebendo uma analgesia insuficiente. Paciente pós-operatório, artroplastias, enfim, o que for, cirurgia de tórax, o que for, tá? Não vou usar opioide porque vai dar dependência. Tenho certeza que todo mundo já se deparou com uma dor intensa, forte, e o paciente usando uma dipirona, no máximo uma morfina a critério médico de 8 em 8 horas. Né? Isso aí é muito comum a gente se deparar aí, ainda mais quem trabalha em grupo de dor que passa visita, eu passo visita em alguns pós-operatórios de dor, e acaba acontecendo muito isso, tá? Então, hoje, um termo muito inteligente que a gente tem na literatura chama analgesia multimodal. Mas o que tem a ver isso com opioide? Toda vez que eu consigo ocupar muitos receptores com muitos mecanismos diferentes, a gente acaba diminuindo muito esse consumo de opioide, a gente tem menos efeitos colaterais de todas as drogas, e a gente consegue uma analgesia mais satisfatória para o nosso paciente, tá? Então, a analgesia multimodal nada que a gente usar vários mecanismos aí para tratar o paciente. Um analgésico simples, uma dipirona, um paracetamol, um anti-inflamatório, um opioide de curta duração, um anestésico local, um bloqueio de nervo, uma ketamina em doses subanestésicas, enfim. É não usar somente o opioide. E aí a gente consegue equilibrar muito essa questão da segurança e o alívio do paciente. Então, a analgesia multimodal é um termo bem inteligente que a gente usa no dia a dia, tá? Mas por que a gente se importa tanto com dor aguda, tá? A dor aguda ela tem consequências aí para o paciente, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, taquicardia, hipertensão, aumento do consumo de oxigênio, atelectasia, distúrbio de coagulação, enfim, a curto prazo, um monte de efeitos. Aí é só um resumo de alguns. E a longo prazo, a gente tem a dor crônica, a gente tem o sofrimento, lembrando que a dor aguda, maltratada, ela pode cronificar, tá? Então, aumenta o tempo de internação, por telectasias, enfim, inúmeros fatores. Então, essa dor aguda, não tratada de forma correta, é igual ao investimento à dor crônica, tá? Então, às vezes, uma dose de opioide nessa dor aguda, que eu já tenho otimizado algumas áreas, eu preciso, tá? Só que para mim passar esse opioide, eu tenho que ter uma segurança e um certo domínio aí do conteúdo, tá? Então, os opioides na dor aguda, eles ajudam, eles atrapalham. Eu tenho que saber usar, tá? Então, vamos lá. Por que nós precisamos, em algumas vezes, eu não digo todas, de um opioide na dor forte, tá? Porque ele é um analgésico potente, tá? Ele tem um efeito rápido. Eu consigo mobilizar esse paciente, principalmente no pós-operatório, de forma mais rápida, tá? Eu consigo realizar curativos grandes no paciente, que talvez ele tenha dor, não queira fazer o curativo por inúmeros fatores. Eu consigo fazer fisioterapia nesse paciente, porque ele está sem dor.
aí eu tenho uma redução do sofrimento e do estresse fisiológico. Então, muitas vezes eu preciso. Mas também eles preocupam. Quem passa o opioide sabe. Principalmente, vai dar uma depressão respiratória. Então, a depressão respiratória, a gente tem medo, tá? Além de dar náusea, constipação, retenção urinária, confusão, delírio, uma tolerância, o vício e a dependência, que eu vou começar a falar um pouquinho mais para frente, que o principal fator ali que a gente evita passar o opioide é nesses termos, e a gente erra muitas vezes as definições desses termos, tá? O prurido, a rigidez torácica, a hiperalgesia, de que alguns opioides acabam fornecendo ali para nós. Então, a gente tem que usar, mas a gente tem medo. Então, o conhecimento aqui entra muito da parte farmacológica, farmacodinâmica e farmacocinética para a gente ter uma segurança de passar esse opioide. Da onde que vem esse grande medo dos opioides? Principalmente da crise dos opioides nos Estados Unidos, né? E isso levou a subtratamentos. Eu não vou passar porque o paciente vai ficar dependente, porque vai dar uma depressão respiratória, então eu não vou passar opioide. Não, a dor é normal no pós-operatório, vamos seguir que ela vai passar. Bom, todo mundo sabe que não é assim que funciona, tá, gente? Então, essa crise dos opioides nos deixou aí de cabelo em pé, desde a época dos anos 90, ali, onde a gente tem a crise, que começou principalmente com as prescrições médicas, né, oxicodona, enfim. Depois passou nos anos 2010, por aí, começou um risco mais da parte de heroína, e aí onde a gente chega ali por volta dos 2013, 2015, onde teve o pico dos sintéticos, tá? Principalmente fentanil, que é o que está muito no auge hoje. Por quê? Esse pico dos sintéticos, ele teve só uma redução até hoje, que foi aqui por volta de 2002, 2023, 2022, 2023, tá? Por que o sintético hoje está muito em alta? Porque não envolve muita prescrição médica. Eles são fabricados de forma clandestina e a pessoa consegue de forma clandestina. Então, hoje o fentanil é o principal responsável aí por toda essa crise dos opioides, tá? O fentanil, assim, aumentou muito a quantidade de óbitos nos Estados Unidos por causa do fentanil, tá? Em torno de 90% aí entre 2013 e 2017. Então, o fentanil fabricado ilegalmente é o que está no auge aí e é o que a gente tem medo, né? Então, todo mundo assusta porque vai viciar, e a gente não sabe que não é bem assim que funciona, tá? Então, assim, hoje na literatura a gente tem várias alternativas aí de gestão de risco de opioides, né? Aqui eu trago uma parte traduzida de um artigo para vocês, aí um artigo de 2025, onde ele fala alguns conceitos, tá? E vício, que é aquela necessidade constante de uma droga, tá? A gente tem a dependência, que é uma adaptação que o paciente vai ter ali quando a gente vai acaba suspender uma droga. A tolerância, que é uma falta de resposta, a gente administra opioides para uma resposta e ele não tem, tá? Então, esses conceitos, eles se confundem muito, principalmente a parte do vício, tá? Então, eu não vou passar porque vai ficar viciado, enfim, isso atrapalha muito esse equilíbrio aí de passar ou não passar o opioide, principalmente em dor aguda, tá? Na dor crônica, a gente sabe que a gente segura muito a mão para o opioide, principalmente para as dores que a gente chama de dores benignas, né? Dor maligna, a gente sabe que a gente vai precisar em algum momento, mas hoje a gente tem muitos bloqueios. A medicina intervencionista veio para ajudar muito a redução do opioide em alguns casos, né? Então, assim, ó, para vocês terem uma ideia, a maior parte hoje de se obter opioide é praticamente de graça. É o fulano que tem um amigo que pede para o médico que é amigo e aí vai conseguindo aí a receitinha amarela e 20% basicamente é diretamente do prescritor. Tá? Então, por mais que a gente tenha políticas públicas aí para tentar coibir essas alternativas, ainda é a principal forma de obter opioide, principalmente nos Estados Unidos, tá? O déficit de conhecimento em relação ao opioide é o que gera muito prescrições equivocadas em relação ao opioide, tá? A compreensão do vício, da população que eu vou administrar opioide ou não, tá? A gente tem escalas, eu vou passar para vocês algumas coisas em relação a isso, tá?
Alguns mitos que a gente tem, principalmente em dor aguda, tá? Usou opioide por 3 dias, vai ficar viciado. Aqui são algumas coisas que eu já ouvi no dia a dia, tá? Se eu aguentar a dor sem isso, sem o opioide, sem a morfina, metadona, enfim, é melhor para mim. A gente sabe que não é melhor, tá? Então, assim, a gente tem um risco maior de dependência em uso prolongado, aquele uso sem supervisão, né? O paciente que tem fatores de risco, tá? O uso no contexto hospitalar, de uma forma segura, breve, bem definida no espaço de tempo, a chance do doente vir a ter um vício, ele é muito baixo, tá? Então, assim, quando a gente vai passar um opioide, principalmente aquele opioide que a gente sabe que vai durar, vai ficar por muito tempo no paciente, a gente tem algumas escalas, né, que a gente acaba aí aplicando na prática ali, no dia a dia. Então, o paciente do sexo feminino e do masculino, eles têm fatores de riscos diferentes, que a gente acaba fazendo pontuações para isso. Para quê? Porque o paciente de alto risco, a gente evita os opioides fortes, os agonistas puros. Exemplo, morfina, fentanil. A gente não, por exemplo, eu não passo adesivo de fentanil para um paciente que tem alto risco de uma dependência, tá? Depois, para mim, desmamar isso aí para tirar, vai dar problema. Então, a gente tenta usar metadona, a gente tenta usar buprenorfina, tá? O transdérmico. Então, aplicando a escala de risco, a gente consegue estratificar um pouquinho essa chance aí do paciente vir a ter o abuso ou não, tá? Alguns fatores de risco associados ao abuso, a idade jovem, fatores genéticos também, a vida familiar disfuncional, estímulo álgico intenso, que a pessoa procura muito o opioide, doses altas, dores sem etiologia estabelecida, não tem um diagnóstico que vai se passando aí, opioide, esquece que às vezes tem uma multimodal que eu posso usar um anti-inflamatório, um analgésico simples, um bloqueio, né? Transtorno psiquiátrico, isso aqui chama atenção, o uso crônico de benzodiazepínicos. Hoje, eu mesmo acompanho vários pacientes de dor no consultório, eles usam benzodiazepínicos prescrito por colegas da parte de psiquiatria, e a gente sempre tenta manejar junto aí para tentar a melhor alternativa aí com desmanes, tá? Então, assim, com a questão de uma analgesia boa de um paciente, a gente sempre tem que pensar na escala analgésica da OMS. Essa escada, elas são por etapas. Então, numa dor leve, talvez eu nem precise usar opioide. Eu vou entrar com analgesias mais simples. Uma dor moderada, talvez eu consiga passar um opioide fraco. Numa dor forte, geralmente eu tenho que inibir isso com opioide, além de associar os analgésicos simples. Eu não vou cortar um analgésico o fato de eu ter entrado com uma morfina, por exemplo. E hoje, o quarto degrau, a gente usa muito, que são os medicina intervencionista, né? Bombas intratecais, bloqueio de nervo periférico para quem trabalha em hospital, as bombas de PCA para quem tem disponível no seu hospital, evitando aquele efeito bolos da medicação de usar 10 miligramas de morfina endovenosa, né? Então, ajuda muito esse quarto degrau aqui, ele é fundamental, aí, principalmente para quem trabalha em grupo de dor, deixar um catéter peridural, enfim, melhora muito porque não precisa, eu trabalho com uma segurança muito maior no opioide, daquele risco venoso em bolos, dose altíssima, então isso ajuda bastante, esse quarto degrau aí é bem legal. E como que eu chego numa dor fraca, numa dor moderada ou numa dor intensa? A gente usa escalas, né? Cada um trabalha com escalas diferentes, mas a gente tem várias escalas para me definir. Será que eu preciso usar um opioide numa dor 3? Eu não usaria, né? A literatura fala para a gente não usar. Então, tudo isso envolve o gerenciamento ali do opioide. Então, dependendo muito ali o paciente, principalmente pós-operatório, a técnica analgésica que você usou da parte da anestesia, o que foi usado, se foi feito um bloqueio, se foi feito uma raquianestesia, talvez nesse primeiro momento eu consiga economizar bastante ali o opioide e não deixar uma prescrição pronta. Morfina, 4 miligramas de 4 em 4 horas. Opa, mas será que já não tem morfina no neuroeixo? Então, tudo isso a gente tem que raciocinar ali, principalmente no pós-operatório, tá? Opioides, então, a gente tem os agonistas do receptor Mi, tá? Principalmente aí, vamos falar de morfina, metadona, sulfentanil, né? A gente tem os antagonistas,
tá? Foi falado um pouquinho no primeiro encontro ali. E a gente tem os agonistas parciais ali, principalmente a buprenorfina, tá? Hoje muito utilizados adesivos aí, até no intra-hospitalar em pós-operatório imediato. Se está certo ou errado, aí eu não vou julgar o mérito, tá? A classificação, a gente tem a parte dos naturais, principalmente a morfina, tá? Semissintéticos, aí onde entra a buprenorfina, e os sintéticos, tá? A gente, principalmente ali a parte do fentanil, que a gente usa muito na anestesia ali, REME e etc. Então, o sintético, o bom da epidemia aí, voltando à tona, é por causa do uso aí indiscriminado, sem prescrição médica, tá? Receptores é importante a gente dar uma repassada aqui rapidinho. Receptor, a gente tem 3, tá? O receptor Mi1, a gente tem principalmente a parte da analgesia e também da dependência, tá? O Mi2, euforia, depressão respiratória, os efeitos colaterais ali, né? O Mi3, a vasodilatação. O receptor kappa, a disforia é um item importante aqui, é onde entra muita buprenorfina nessa parte aí, que ele faz um antagonismo ali, tá? O receptor delta, tá? Principalmente a analgesia e parte da redução da motilidade de gástrica ali. Eu não vou passar opioide por opioide, mas nós vamos falar um exemplo da morfina, que acredito que mais tem, que mais se usa aí para dor pós-operatória é a morfina. Eu confesso que na minha prática eu uso um pouquinho mais de metadona do que morfina, tá? Mas vou dar um exemplo para vocês da morfina, tá? Via oral, um tempo aí da concentração máxima aí, sérica, 60 minutos. Via subcutânea, confesso que particularmente, eu não gosto muito da via subcutânea aí por alguns motivos, principalmente da parte absorção meio errática das drogas, tá? Venosa, 6 minutos. Tá? E aí, meia vida, 4 horas. A infusão contínua, de liberação ali pelo próprio paciente, eles evitam muito esse efeito bolus da medicação, de você fazer o efeito, fazer a medicação venosa e ela carregar todos os receptores ao mesmo tempo, tá? Por que é importante eu coloquei esse exemplo da morfina? Porque muitas vezes, falando em dor aguda, tenho certeza que vocês já presenciaram, exemplo, morfina a cada 6 horas, morfina a cada 8 horas, num paciente que não tem uma insuficiência hepática, não tem uma insuficiência renal. E aí está lá na prescrição, 3, 4 dias de morfina de 8 em 8 horas. Bom, se a meia vida dele é em 4 horas, qual o intuito de deixar de 8 em 8 horas uma prescrição? Aí você entra em desconhecimentos, insegurança do profissional que está passando, tá? Então, a gente vai ajustando aí, por isso que os hospitais que têm aí o controle de dor pós-operatório, o grupo de dor, é muito bom, porque a gente consegue ajustar drogas e evitar também esses picos de escapes aí do final da dose, da morfina. Ah, botei morfina de 8 em 8, mas ele está com dor. Claro que ele está com dor, ele vai ficar com a analgesia ali aproximadamente das 4 horas, e aí acabou o efeito da dose, ele vai voltar a ter dor. Então, isso também é muito ruim para o nosso paciente. Então, algumas recomendações aí para mim estar atuando mais de forma segura nessa parte de gerenciamento de opioides. Titulação de doses. Titulação de doses é muito, muito importante. Por quê? Vocês vão ver na literatura que opioide, boa parte da literatura fala que não tem dose teto, né? Vamos pegar uma recomendação prática de bula ali de morfina. 0,1 miligrama por quilo. Tudo bem, aí você vai deixar para todo mundo 70 quilos, 7 miligramas, tá? Não necessariamente eu preciso usar 0,1 de morfina para esse paciente. Se eu estou colocando lá no meu paciente uma analgesia multimodal, um dipirona, um paracetamol, um anti-inflamatório, enfim, desde que não tenha contraindicação, eu posso iniciar com doses menores, aumentar isso gradativamente, titular essa dose, tá? Eu tenho que monitorizar a analgesia e os efeitos colaterais. Aí onde entra risco de depressão respiratória, náusea e vômitos, então eu fiz uma dose de 0,05 por quilo, exemplo, 3 miligramas. Teve analgesia, essa dose eu posso até reduzir ela. Não teve, vou aumentar gradual, tá? Doses regulares versus droga, vezes aquelas a critério médico. Se o paciente tem dor aguda forte, ele não pode estar com um opioide a critério médico, porque o tempo de resposta desse opioide, às vezes ele demora mais de 30 minutos em cada hospital. Por quê? Você está a critério médico, tem que ligar para o médico, olha, pode fazer? Pode. Tem que liberar na farmácia, daí da farmácia vem, daí o responsável, o enfermeiro ou o técnico vai diluir essa droga,
e aí vai aplicar no paciente. Esse paciente vai ficar 30, 40 minutos com dor, né? Então, dores intensas, a gente prefere doses regulares, de horários fixos, até eu ir conduzindo ali e ajustando as menores doses possíveis. Evitar associações perigosas, que a gente comentamos no alvo passado. Será que vale a pena eu associar um benzodiazepínico para esse paciente se eu estou com uma dose de morfina, metadona, numa clínica, numa enfermaria? Tudo isso a gente tem que estar pensando, tá? Avaliar se o paciente tem um grau de insuficiência renal, insuficiência hepática, que isso possa recircular drogas ou prejudicar a metabolização dela. E a educação do paciente, essa é fundamental. Olha, o senhor está usando essa droga por tal motivo, por tanto tempo, a resposta é essa, e a gente vai adaptar aí nas suas condições, tá? A educação do paciente, ela é fundamental no uso de opioide, tá? Então, assim, a dose adequada para cada paciente é aquela que causa um alívio da dor com o menor efeito colateral possível. Se o paciente está tendo uma depressão respiratória, não está tendo dor, eu estou errando minha dose do opioide, tenho que rever o que está acontecendo, tá? Gestão de opioide é uma coisa que está muito, muito em alta por causa desses efeitos aí das drogas sintéticas, principalmente na parte dos Estados Unidos, tá? Então, assim, algumas coisas que essa revisão traz para nós, revisou muitos artigos aí, eles citam bastante muito a prescrição adequada, 4 em 4, dose correta, por um tempo determinado, olha, eu vou deixar isso por 2 dias, eu vou reavaliar se realmente precisa usar 5, 7, 10 dias. Às vezes a prescrição é automática, esquece de tirar, a gente fica tomando muita morfina sem dor. Aquisição e controle de estoque de opioide, isso é muito bem definido na literatura, tá? Enfatiza muito a educação do paciente, do prescritor, porém, vários protocolos deixam a desejar na questão da decisão de quando reduzir o opioide e como reduzir, de forma gradual ou de forma abrupta, tá? Isso os protocolos de gestão ainda carecem aí, a gente tem muitos protocolos de gestão do opioide, isso carece bastante ainda, tá? Hoje no Brasil a gente tem alguns planos para coibir aí, principalmente a parte do abuso, né? A gente tem alguns projetos de lei aí que estão entrando em vigor essa semana aí, conseguiu-se a aprovação desse projeto de lei aí que reconhece o direito dos pacientes de dor crônica a serem atendidos e acolhidos no SUS, né? Qual que é o benefício disso? É que, em cima dessa lei, podem ser criados aí várias diretrizes, protocolos, enfim, melhorando aí a qualidade da nossa assistência para o paciente de forma mais segura, né, otimizando aí os processos dos nossos pacientes, tá? E tem a implantação obrigatória, tratamento de dor crônica em todos os hospitais, isso a gente sabe que foge bastante da nossa realidade por enquanto, né? Mas está se tentando aí alternativas aí para com esse projeto de lei que foi sancionado agora, talvez venha novidades mais para frente aí. Então, assim, mensagem para levar para casa. De gestão de opioide, como que eu equilibro ali uma dose efetiva, efeitos colaterais, o risco. Difícil falar em dose. Cada paciente tem uma resposta, cada paciente é único, tem suas comorbidades, tem sua idade, né? Então, assim, a dor aguda forte, ela tem um impacto no prognóstico, tá? E isso todo mundo tem que saber. Aumenta o tempo de internação, isso aí aumenta custo hospitalar, aumenta vários fatores aí que prejudicam a melhora do meu paciente aí no decorrer da internação, tá? Opioides, eles são bem úteis na dor, por aquilo que a gente falou lá atrás, desde quando bem indicados, né? Tempo e benefício, então eu não vou deixar um opioide aí, vamos deixar por 7 dias. Não, eu fiz dose, eu tenho que reavaliar, no outro dia eu tenho que reavaliar se eu preciso realmente deixar esse opioide ou não. Então, a monitorização contínua desse paciente, ela é importante, tá? A analgesia multimodal é o melhor caminho para o alívio real da dor e segurança do paciente, porque são drogas que têm efeitos colaterais de impacto menores, né, em termos de gravidade para o paciente que um opioide. O opioide bem prescrito, ele é excelente, mas quando eu erro na prescrição, no caminho, ele geralmente é desastroso. Por isso que eu tenho que ter um conhecimento ali para mim passar opioide. Comunicação clara com o paciente reduz muito esse medo de não vou usar, eu não quero, porque isso dá depressão, não adianta, eu não vou usar morfina, isso é uma droga muito ruim, as pessoas ficam viciadas. Então tem que ter uma comunicação clara para o paciente, que naquele momento talvez seja a melhor alternativa para ele,
do que as outras consequências da dor forte, tá? Tratar bem a dor aguda hoje é um sinônimo de prevenção de dor crônica do paciente, um paciente difícil de tratar. Eu não sei se todos que estão assistindo aí tratam dor crônica, mas quem trata sabe que é muito difícil. E aquele paciente que vem, eu tenho pacientes que eu ainda estou tentando tirar do abuso do opioide, da busca por morfina e pronto-socorro, tá? Então, depende muito de como o paciente chega, das condições financeiras, porque a gente sabe que buprenorfina hoje é muito caro, tem paciente que não tem condição. Aqui a gente consegue metadona pela regional de saúde, então eu acabo usando muito metadona, tá? Então é um paciente difícil. Então a gente conseguir tratar muito bem essa dor aguda de forma adequada com a prescrição de opioide facilita muito para esse paciente aí no decorrer aí dos anos, tá? Então era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês aí no tempo aí 30, 40 minutinhos, tá? Desse equilíbrio aí da segurança e do alívio real. A gente sempre tem que pensar, quando o paciente tem condições de a gente tratar essa dor aguda de uma forma multimodal, com várias drogas, a gente consegue reduzir muito, muito, muito essa questão do uso abusivo aí do opioide. A gente reduz muito dose. No lugar de usar 10 miligramas de morfina, metadona, eu consigo, talvez com 5, ter um efeito bem satisfatório na dor, tá? E eu deixo aberto aí para vocês, eu não tenho acesso aqui às mensagens, se tem alguma coisa no chat, a Bárbara acho que pode dar uma olhada aí. Tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, estou disponível.